Como vai, minha gente querida? Que bom estar com você aqui para a gente ter esse tempo de partilha, de reflexão baseada no Evangelho. Quero convidar você, se você quiser e puder, a abrir aí no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, a partir do verso 1. Vamos lá, me acompanha? Olha o que diz. Jesus começou outra vez a ensinar à beira do mar e havia se juntado aí numa grande multidão, de modo que ele entrou num barco sobre o mar e assentou-se, e toda a multidão que estava em terra juntou-se a ele. E ele ensinava-lhes muitas coisas por parábolas e lhes dizia na sua doutrina: ouvi, eis que um semeador saiu a semear. E aconteceu que ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e comeram-na. E caiu uma parte em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque não havia terra profunda. Mas saindo o sol, foi queimado e por não ter raiz secou. E a outra parte caiu entre espinhos, cresceram, sufocaram-na e não deu fruto. E a outra parte em boa terra, e deu fruto, vingando e crescendo, deu fruto e produziu a 30, 60, a 100 por um. E aí Jesus olha para ele e diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse texto é muito interessante, porque no final das contas, hoje, a gente ouvindo aqui no século presente, a gente sabe o que aconteceu e o que Jesus está dizendo. Mas na época, os discípulos ficaram meio que desbaratados, assim, tá, o que o Senhor quer dizer com isso? História é essa de semeador, história é essa de semente, quem é a semente, quem é o semeador, que terras são essas? E aí pensa nessa história. Todo esse imbróglio na cabeça deles criou uma certa confusão. Explica pra gente. E Jesus passa a explicar. Se você for no segmento do texto, você vai perceber isso. Ele começa a dizer, olha só, esse negócio de terras é a disposição do coração humano. E muitas vezes a semente, que é a palavra, ela é recepcionada de maneira distinta. Então, há coração que recebe de uma maneira superficial, ou seja, você ouviu uma coisa, fez muito sentido, você até tem o seu coração abrasado, aquela mensagem, aquela palavra, aquilo que foi lhe dedicado naquele momento, fez muito sentido naquele momento. Aí você vira a curva, pronto, já perdeu, foi superficial, teve uma superficialidade, não houve um adentrar aqui no território. E aí ele vai dizer, existem aquelas sementes, ou seja, a palavra, a mensagem, que é lançado sobre pedras. E aí, quando cresce, não desenvolve direito. Depois, e até por certo ponto, é queimada pelo sol. E ele vai dizer, bom, esse pessoal é aqueles que recebem uma mensagem, recebem uma palavra, recebem uma direção vinda por Deus, e os problemas da vida vão fazendo elas questionarem se de fato aquilo de estar com Deus vale a pena ou não vale a pena. Elas começam a se repensar no seu trajeto e aí elas desistem. Não tem profundidade. Na outra relação e o outro terreno é aquela semente que é lançada sobre os espinhos. E aí ela vai crescendo e sendo sufocada pelo espinheiro. Bom, Jesus está dizendo, tem gente que é levada pela tentação, pelo dar voz ao desejo de forma incondicional, e aí ele é desenfreado no seu desejo. Consequentemente, essa pessoa é aquela que, quando ouve a mensagem, até faz sentido para ela, e ela começa a se guiar, se deixar permitir, levar, conduzir pela palavra, até um momento que a tentação arrebatou ele, sufocou ele, tirou ele de cena. E aí, por fim, chega o último, que é o terreno fértil, aquele coração que recepciona a mensagem e deixa ela adentrar, enraizar e produzir. E aí, quando produz, Jesus vai dizer que produz em belíssima quantidade os frutos que são frutos necessários para uma existência positiva e melhor. Agora, olha aqui para mim. É muito comum, quando a gente ouve esse texto, ou lê esse texto, entender que o coração de A, e aí a gente vai dar nome, e dando nome, né? O coração do pai, da mãe, do tio, da tia, do meu irmão, do meu filho, da minha filha, do vizinho, é o coração superficial, o outro é do pedregoso, o outro é o do espinheiro e o outro
ou seja, o meu. Vamos falar assim? O meu não. O meu é o coração que é o coração fértil. Os outros são todos descrentes, ou são todos desviados. Na real, o que esse texto pode nos aprofundar mais é que esse terreno aqui são, para falar a verdade, as disposições do mesmo coração em momentos diferentes. Quantas vezes você é o terreno pedregoso? Quantas vezes os problemas da vida fazem você quase se escalpelar, arrancar os cabelos e desistir e não querer mais saber de uma relação pessoal com Deus, de dar voz e vez à sua espiritualidade. Às vezes, a tentação é dar voz ao desejo, é cair no processo hedonista, de o prazer pelo prazer e excessivamente querer produzir essa relação com a ditadura da felicidade. Eu quero ser feliz, eu preciso ser feliz, porque o negócio é ser feliz. E aí você cai num ciclo vicioso, dopaminérgico, e daqui a pouco o algoritmo não sacia mais. Ou seja, você não consegue mais ser feliz do jeito que você imaginava. Porque não trouxe sustento essa pauta que você pensou para a vida. E aí você rechaçou a palavra e agora essa pauta da vida, ela não trouxe sustento para você. E por fim tem aqueles que são superficiais, né? Eles não deixam a vida ganhar mergulhos, mas na superficialidade eles deixam conduzir a vida e talvez ligam o modo robô, o modo automático e deixam as coisas acontecerem. É a gente em várias disposições da vida. A lembrança que esse texto quer trazer para a minha vida e para a sua vida é a seguinte: não deixe de ser, ou de se realocar, ou de adubar e adubar-se para ser um território fértil, para que a palavra nunca deixe de produzir vida. A palavra é geradora de vida. Ele disse e a vida se fez. Não foi assim no Gênesis? Portanto, que seja assim na minha vida e na sua vida. Deus te abençoe e até o nosso próximo